Olá pessoal, eu sou o Jomas e esse é o canal Capjomas, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho do nosso terceiro adversário da Copa do Mundo 2026, a Escócia. E também, nos acompanhando hoje, nós vamos ter barulhos de máquinas pesadas, porque aqui do lado da minha casa o pessoal está em construção. Mas acredito que nada que vá estragar o nosso vídeo, o nosso áudio, espero que não, né? Mas nós vamos ter o acompanhamento desses barulhos hoje nesse vídeo, certo? Então já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do nosso canal e também me siga lá no @capjomas no Instagram, onde a gente vai poder ter uma troca mais rápida, mais fluida de ideias, de opiniões, sugestões, críticas também serão muito bem-vindas para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso canal aqui para vocês. Então bora pro vídeo. É um dos países do Reino Unido e cobre o terço norte da ilha da Grã-Bretanha. Ele compartilha uma fronteira com a Inglaterra ao sul e outra formada pelo Oceano Atlântico, com o Mar do Norte a leste e com o Canal do Norte e o Mar da Irlanda a sudeste. Além do continente, o país é composto por mais de 790 ilhas, incluindo as Ilhas do Norte, Orcades e Shetland, e as Hébridas. Edimburgo, a capital e segunda maior cidade do país, foi o centro do iluminismo escocês do século XVIII, que transformou a Escócia em uma das potências comerciais, intelectuais e industriais da Europa. Glasgow, maior cidade, já foi um dos polos industriais mais importantes do mundo. As águas territoriais escocesas consistem em um grande setor do Atlântico Norte e do Mar do Norte, região que contém as maiores reservas de petróleo da União Europeia. Isso tem dado a Aberdeen, terceira maior cidade do país, o título de capital do petróleo da Europa. O Reino da Escócia emergiu como Estado soberano independente na Alta Idade Média e continuou a existir até 1707. Por herança, em 1603, o rei James VI da Escócia se tornou rei da Inglaterra e o rei da Irlanda, formando assim uma união pessoal entre os três reinos. A Escócia entrou posteriormente numa união política com a Inglaterra em 1º de maio de 1707, para criar o novo Reino Unido da Grã-Bretanha. A União também criou o novo Parlamento da Grã-Bretanha, que sucedeu o Parlamento da Escócia e o Parlamento da Inglaterra. O Tratado de União foi acordado em 1706, promulgado pelo Tratado de União de 1707, tendo sido aprovados pelos parlamentos de ambos os países, apesar de algumas revoltas populares e da oposição anti-unionistas em Edimburgo, Glasgow e outros lugares. A Grã-Bretanha posteriormente entrou em uma união política com a Irlanda, em 1º de janeiro de 1801, para criar o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. O sistema jurídico escocês manteve-se separado da Inglaterra, do país de Gales e da Irlanda do Norte, sendo que a Escócia constitui uma jurisdição distinta do direito público e no privado dentro do reino. A existência de instituições jurídicas, educacionais e religiosas distintas das do resto do Reino Unido tem contribuído para a sobrevivência da cultura e da identidade nacional escocesa, desde a União em 1707. Após um referendo em 1997, um parlamento escocês foi restabelecido, desta vez com uma legislatura devolvida com autoridade para muitos temas internos. O Partido Nacional Escocês, que apoia a independência do país, ganhou uma maioria absoluta nas eleições gerais de 2011. Um referendo realizado em 18 de setembro de 2014 rejeitou a separação do país do Reino Unido por uma maioria de 55% dos votos, com um comparecimento às urnas de 85%. Segundo o censo de 2022, a população oficial da Escócia era de aproximadamente 5,5 milhões de habitantes, a maior já registrada na história da nação. Cerca de 62% da população se identifica como apenas escocês, com 18% se considerando escocês e britânico, 8% apenas britânico e 4% nenhuma dessas. Edimburgo e Glasgow são as maiores cidades, com quase 1/5 da população geral. Em 2011, dos 5,3 milhões de habitantes do país, cerca de 4,4 milhões eram nativos escoceses, com seus 4 avós nascidos na Escócia.
Desde a Segunda Guerra Mundial, a imigração tem sido um grande fator no crescimento populacional, com pessoas vindo principalmente da Ásia e de outras partes da Europa. Cerca de 4% nasceram fora da Europa, segundo o censo de 2011. Mesmo fazendo parte do Reino Unido, a Escócia mantém símbolos, costumes e manifestações artísticas próprias, que ajudam a construir a sua identidade. Grandes nomes da literatura e do pensamento nasceram no país, como o poeta Robert Burns, os romancistas Robert Louis e Walter Scott e o filósofo David Hume. Essa tradição intelectual transformou a cultura escocesa como referência em produção literária e acadêmica. Quando falamos em vida cultural, é impossível não mencionar a capital. Edimburgo é sede de alguns dos festivais mais importantes da Europa e concentra eventos que movimentam a economia, o turismo e as artes durante todo o ano. Um dos mais conhecidos é o Edinburgh Military Tattoo, realizado na esplanada do Castelo de Edimburgo. O evento reúne apresentações musicais, performances militares e grupos tradicionais, com destaque para os espetáculos de gaita de foles. Durante o festival, as ruas ao redor do castelo se enchem de artistas e visitantes de várias partes do mundo, reforçando a cultura escocesa no cenário internacional. O inglês é a língua falada na Escócia. Duas outras línguas também são faladas em algumas comunidades: o Scots, que por vezes não é considerado como um idioma separado, e o gaélico escocês. O kilt é um traço marcante da cultura e identidade do país, que surgiu no século VI, no norte da Escócia. Cada clã ou família tinha um tipo de quadriculado no kilt, que identificava os seus integrantes. A gaita de foles é outro símbolo marcante, associada a cerimônias oficiais, desfiles e festivais. Ela faz parte do imaginário coletivo quando se pensa na cultura escocesa. Em cidades como Edimburgo, especialmente na Prince Street e em áreas turísticas, é comum encontrar músicos tocando canções tradicionais e contemporâneas com o instrumento. O som característico da gaita ajuda a criar uma atmosfera única, conectando passado e presente. O Lago Ness é uma das grandes atrações turísticas escocesas, onde existe o mito do monstro do Lago Ness. Desde o início do século, os habitantes da região e turistas afirmam ter visto um monstro pré-histórico no lago. Muitas expedições foram feitas no local e até hoje nada foi encontrado. O uísque também ocupa um papel relevante na identidade cultural do país. Conhecido como água da vida, ele é um dos produtos mais exportados e reconhecidos internacionalmente. A produção está ligada a diferentes regiões da Escócia, cada uma com características próprias de sabor e aroma. Além do consumo, o uísque faz parte da experiência turística e cultural, com visitas a destilarias e roteiros específicos para quem deseja entender melhor esse patrimônio. A culinária local é diversa e carrega influências históricas e regionais. Muitos pratos utilizam ingredientes abundantes no território, como batatas, peixes e carnes. Entre os peixes mais tradicionais está o haddock, bastante presente em restaurantes locais. O salmão também é muito consumido, especialmente por ser comum nos rios da região leste do país. Geralmente é servido assado e acompanhado de legumes. O prato mais emblemático, no entanto, é o haggis. Preparado com vísceras de carneiro temperadas e cozidas dentro do estômago do animal, ele é considerado um símbolo nacional e costuma ser servido em celebrações tradicionais, como o Burns Night. A gastronomia, assim como outros elementos mencionados, ajuda a compor a cultura escocesa e oferece uma experiência autêntica para quem visita o país. A bandeira da Escócia é conhecida como saltiré ou Cruz de Santo André. Ela consiste em uma cruz diagonal branca em forma de X sobre um fundo azul. Cruz branca em X representa Santo André, o padroeiro da Escócia. Fundo azul, tradicionalmente associado ao céu e à visão que, segundo a lenda, inspirou uma vitória escocesa em batalha. Segundo a tradição, é datada do século IX. O rei Oengo II teria visto nuvens formando uma cruz em X branca no céu azul antes de uma batalha. Ele interpretou isso como um sinal de proteção de Santo André e prometeu adotá-lo como símbolo nacional se vencesse.
A cruz em X está ligada a Santo André porque, de acordo com a tradição cristã, ele foi martirizado em uma cruz diagonal, diferente da cruz latina tradicional. A bandeira escocesa é considerada uma das bandeiras nacionais mais antigas ainda em uso, com origens que remontam à Idade Média. Ela também compõe a bandeira do Reino Unido, a famosa Union Jack, juntamente com as bandeiras da Inglaterra e da Irlanda. A Escócia está de volta à Copa do Mundo da FIFA após 28 anos de ausência. A equipe comandada por Steve Clarke se classificou de forma dramática, com 2 gols nos acréscimos, ganhando por 4-2 sobre a Dinamarca. Entre as décadas de 1970 e 1990, a seleção escocesa foi presença constante na Copa do Mundo da FIFA. Contudo, depois do período de abundância, 6 classificações em 7 edições, veio a longa seca, 6 tentativas seguidas sem conseguir a vaga após 1998. Essa ausência dolorosa do principal torneio do futebol mundial, que durou quase 3 décadas, chegou ao fim em novembro de 2025, se classificando para a Copa do Mundo 2026. Com a Escócia agora buscando recuperar o tempo perdido na América do Norte e, quem sabe, quebrar uma escrita ao alcançar o mata-mata pela primeira vez na sua história. Steve Clarke, famoso por seu semblante sério e estilo reservado, que ele mesmo costuma ironizar. Clarke tem dado muitos motivos para o torcedor escocês sorrir desde que assumiu o comando em 2019. Afinal, a Copa do Mundo de 2026 será o terceiro grande torneio para o qual Clarke classificou a seleção. Isso após longos 23 anos sem participar de uma Copa do Mundo ou de uma Eurocopa. Nenhum treinador na história da Escócia havia conseguido 3 classificações. E se o técnico de 62 anos realmente deixar o cargo após essa Copa, como é esperado, ele sairá como um dos maiores da função, talvez o maior. Clarke construiu seu sucesso com um estilo pragmático e na lealdade a um núcleo de jogadores de confiança. Essa consistência nas escolhas deve ficar ainda mais evidente na tão aguardada volta dos escoceses ao cenário mundial. Entre os principais destaques da convocação estão o lateral esquerdo Andy Robertson, figura-chave do Liverpool, o capitão do Aston Villa, John McGinn, reconhecido por sua liderança e desempenho no meio-campo, e o meia Scott McTominay, do Napoli, valorizado por sua capacidade de marcação e chegada ao ataque. Esses jogadores são esperados para ser os pilares da Escócia no torneio. O árbitro do jogo entre Brasil e Escócia é César Ramos. Ele é um árbitro mexicano com experiência na competição, tendo apitado a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2018 e outros jogos importantes. Então, pessoal, esse foi um pouquinho do nosso terceiro adversário da Copa do Mundo 2026, a Escócia. Se você chegou até aqui, considere deixar seu like, se inscrever no canal também, me seguir também lá no @capjomas no Instagram pra gente ter uma troca mais rápida. E também deixa aqui embaixo no campo dos comentários a sua opinião, quanto que vai dar o placar de hoje, pessoal. Eu acredito que em 2-1. E vamos torcer também para que o Brasil ganhe, ou no máximo empate, porque se o Brasil perder, ele está fora da Copa 2026. Então vamos torcer para que ele ganhe. O ideal é que ele ganhe, mas se ele empatar e o Marrocos ali também ganhar, então o Marrocos e o Brasil passam para a próxima fase. Agora, se o Brasil perder para a Escócia, aí sim já não temos mais o que fazer, certo? Então, se cuidem, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!